De ano leve, né? Vamos dizer assim, só que não, né? Bem movimentado. Estamos chegando aí quase ao fim da segunda semana do governo, né? Do novo governo. Hoje deve ter esse anúncio do pacote de medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tão aguardado, né? Fernando Haddad, que já era para ter apresentado este voo econômico, né? Deste plano aí que ele mesmo chamou assim na semana passada, acabou mudando aí a data, depois, né, agora essa expectativa para hoje. Eu queria entender sua visão, qual a análise, né, que você faz da parte econômica do governo, apesar da gente não ter nada de concreto até agora, enfim, desde a posse, mas entender um pouquinho mais da sua visão, né, em relação a essa expectativa sobre este plano econômico do novo ministro da Fazenda. Veja, Paula, desde que o Lula tomou poder, foi eleito, etc., já no discurso de posse, ele mandou o recado de que vai ser uma política econômica intervencionista, estadista, e com políticas passadas que, no final das contas, a gente percebeu que não deu certo. Nós não estamos falando de evidências teóricas, acadêmicas, estamos falando de evidências empíricas. Muitas das coisas que ele falou não deu certo. Não deu certo na Argentina, não deu certo no Brasil. E outra, também chamar, até para lembrar um pouquinho, porque é a primeira vez que eu estou entrando com vocês, chamar de estupidez o teto de gasto, veja, foi uma coisa desnecessária. Se o teto de gasto não está funcionando, ok, não está funcionando porque ele está cheio de buraco, mas você não pode chegar e falar é uma estupidez o teto de gasto. Por quê? Porque isso parece que deu uma conotação que o governo não está preocupado com a responsabilidade fiscal. Por outro lado, chega o Haddad e fala, estamos preocupados com a responsabilidade fiscal. Mas o speech já começou de uma forma torta. Depois falou que ia mudar a reforma trabalhista. Veja, a reforma trabalhista foi que possibilitou que muitos lawsuits judiciais trabalhistas fossem minimizados. E quem vai contra, que gosta de atentar contra a nossa inteligência, que isso daí tem, cada um tem uma narrativa, cada um tem uma desonestidade intelectual atroz, fala o seguinte, apesar da reforma trabalhista, não gerou emprego. Sim, meu Deus, eu estava no meio de uma pandemia. Não quer dizer que a reforma trabalhista vai gerar empregos mediante um choque de oferta, como era a pandemia, mediante um choque de oferta que é a guerra da Ucrânia. Pelo menos você não tem mais esse problema na frente. Ninguém falou que vai gerar tantos empregos. Falou que ia gerar tantos empregos ceteris paribus, se nenhuma crise tivesse. Agora, você tem uma crise e fala, tá vendo? Não gerou emprego. Então começa a falar essas coisas, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, até no discurso, não tanto apenas do Lula, mas também do vice-presidente Geraldo Alckmin e agora ministro da Indústria e Comércio. O que ele falou? Vamos utilizar cada vez mais os bancos públicos. Aquilo deu um certo arrepio. Ou seja, vamos usar o Banco do Brasil, o BNDES, para recuperar o patrimônio nacional. Como assim recuperar o patrimônio nacional? Vou usar a Caixa Econômica Federal. Veja, se você usar esses bancos, você está querendo dizer o quê? Que você vai usar esses bancos com uma taxa de juros subsidiada? Também não deu certo. Não é assim que você reindustrializa o país. Já foi tentado isso. Então vou escolher novamente os vencedores, quem é o vencedor nacional, quem é o campeão nacional, e tem o lado também totalmente econômico. O que é isso? Quanto mais taxa de juros subsidiada você dá empréstimo para os campeões nacionais, mais a Selic tem que aumentar do outro lado. Por quê? Você está inundando o mercado de dinheiro, isso já tem teses provadas econometricamente, inclusive da Mônica de Bolle, que ela fala o seguinte, quanto mais você dá dinheiro com taxa de juros subsidiada, o que acontece? A Selic tem que subir, porque você inunda o mercado de liquidez por um lado, e se o Banco Central está na verve de puxar a taxa de juros ou de manter a taxa de juros, ele precisa enxugar aquela água que está sendo derramada por uma nova torneira aberta. E o que acontece? Você acaba prejudicando
justamente aquele que mais precisa de crédito e geralmente não tem acesso ao BNDES. E não é assim que se reindustrializa um país. Não é dando mais taxa de juros. Você está dando Tilenol para essa pessoa. Você está tratando a febre dela. Cuidar da produtividade da indústria brasileira precisa de uma política industrial. Nós já falamos aqui. Política industrial passa necessariamente por uma reforma completa do sistema de educação, saúde e saneamento básico. Falamos aqui no ano passado. Para você ter uma indústria, ou para ter competitividade, que é o que nós perdemos, precisa uma coisa chamada produtividade total dos fatores. Produtividade do empregado, ou seja, mais educação, e para ter essa produtividade, além de mais educação, você precisa de mais investimento em saneamento básico. E aí você pega aquela coisa que a ANA, Agência Nacional de Águas, tirou o saneamento, que ia ficar debaixo do Ministério das Cidades, reverteu tudo isso, olha o ruído que está dando. Mas nós já falamos também aqui que 90% da região norte não tem acesso ao saneamento básico. Isso já prejudica a neuroplasticidade das crianças que ficam em lugares inóspitos, não têm acesso à condição mínima de higiene. Então já é um erro utilizar bancos públicos para reindustrializar e contribuir para o patrimônio nacional. Ou seja, e aí vem o outro ponto também do speech, que a gente precisa fazer uma política de substituição de importações. Ou seja, voltei para a década de 80, voltei para o Lula 1, para o Lula 2. Não podemos mais importar tanto fertilizante, não podemos importar plataformas de petróleo, não podemos importar satélites. Ou seja, falando da plataforma de petróleo, ou todo um drilling unit que seja, o que nós vamos fazer? Voltar com a Sete Brasil? Isso você está profanando uma coisa básica, que é capítulo 2 de qualquer livro de macroeconomia, microeconomia, que são as vantagens comparativas. Eu não sou bom em fazer isso. E não é dando crédito subsidiado que vai transformar nós mais inteligentes, mais produtivos do que um coreano ou do que um cara de Singapura, da Kepler Phelps. Então é melhor você continuar importando. Não é assim com uma política de substituição de importação. Geralmente eu falo para os meus alunos o seguinte: olha, é melhor proteger o mercado doméstico. Tá bom, se eu fecho a porta da classe, será que a gente consegue construir um drilling unit? Olha, vai ser difícil, porque ninguém sabe construir um drilling unit. Não, mas eu te dou mais dinheiro. Não é questão de dar mais dinheiro subsidiado, é questão de eu ter a capacidade. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa destreza como os coreanos têm. Então, da mesma maneira que a gente sempre fala, se eu não cuido do meu jardim, porque eu sou caro e não sei cuidar do meu jardim, por que eu vou cuidar do meu jardim? É melhor contratar um jardineiro. Fazendo essa analogia muito louca que a gente faz aqui, por que eu vou fazer uma coisa aqui dentro, se vai custar caro, não vai ficar bom e eu posso importar da Coreia, de Singapura? Gente, não é questão de abraçar o liberalismo, abraçar o keynesianismo, é questão de abraçar o bom senso. Se na minha casa eu contrato alguém que cobra menos do que vale a minha hora aula ou minha hora trabalho, por que eu vou fazer essa atividade? Então o Brasil tem que pensar nisso. Ah, mas assim a indústria não se desenvolve. Repito, ela não vai se desenvolver colocando salvaguardas. Eu preciso realmente de uma política industrial e parar com esse negócio de conteúdo nacional. É ótimo conteúdo nacional, desde que, novamente, eu não profane as vantagens comparativas. Eu acho muito bacana essa história do jardineiro. Como é que eu vou importar uma coisa, ou não vou importar uma coisa, fazer aqui dentro? Ou seja, que nem a gente sempre fala, vamos supor que eu estou ganhando R$1.000 por hora, trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vou cuidar do meu jardim, cuidar 3 horas do meu jardim, deixar de ganhar R$3.000, eu não tenho a mínima ideia como fazer o jardim. E mesmo que eu tenha uma mínima ideia como fazer o jardim, 3 horas, eu vou gastar R$3.000, ou seja, vou deixar de ganhar R$3.000. Então, o Brasil não tem vantagem comparativa.
E não é dando crédito subsidiado, utilizando banco público, que você vai recuperar o patrimônio nacional. Você está repetindo os mesmos erros do passado. E tem um outro ponto também que está na pauta, que é a valorização do salário mínimo. Veja, não tem nada melhor do que valorizar o salário mínimo. Aí tem um problema, acima da inflação. Tá bom, eu acho que acima da inflação é correto, mas baseado em quê? Baseado no PIB. Discordo diametralmente. Se você quiser fazer uma valorização do salário mínimo acima da inflação, pelo menos repondo a inflação, essa valorização tem que ser absolutamente de acordo com a produtividade do trabalhador. Meu Deus, onde está o rocket science aqui? Se eu aumento o salário de alguém 40%, e essa pessoa consegue produzir mais bens ou serviços 20%, ou seja, o que acontece com o meu EBITDA? Diminui. O que acontece com o meu lucro acumulado? Diminui. O que acontece com o meu lucro retido, meu patrimônio líquido? Fica menor. Ou seja, então eu não estou maximizando a lucratividade da minha empresa. Exatamente. Cara, vou fazer outsourcing então na Malásia. Vou fazer outsourcing eventualmente na Alemanha. Ah, mas a Alemanha é cara. Não é, não. O custo salarial da Alemanha é de acordo com o custo unitário do trabalho. Ou seja, que é o salário dividido pela produtividade. E eu não estou vendo nada aqui de política econômica que o governo esteja falando que vai aumentar o salário mínimo além da inflação. Perfeito, recupera a inflação, mas de acordo com a produtividade do trabalhador. Não é questão de você é liberal ou keynesianista, ou Keynes. Você está vendo como é que você vai pagar alguém que macroeconomicamente essa pessoa não merece. É uma curva de oferta e demanda, que é aquilo que eu falo. Essa curva de oferta e demanda, eu gostaria de tatuar no meu braço, que é a única coisa mais verdadeira do mundo. Então, como é que você pode aumentar? Aí a demanda sobe mais do que a oferta, ou você gera inflação, você consegue passar para frente, ou você compra alguma coisa mais barata. Então, isso vai completamente contra a reindustrialização do Brasil. E, por fim, aí acho que não merece nem falar tanto, revogar determinadas privatizações. Tudo bem, Petrobras não quer mexer, não mexe, porque aí o petróleo é nosso, o óleo é nosso, é a nossa soberania, isso. É por isso que Singapura está um horror. É por isso que o Japão está um horror. É por isso que a Venezuela está uma maravilha. Ou seja, não é óleo ou ouro bruto, vamos dizer assim, que traz a riqueza do país. A riqueza do país está na produtividade do trabalhador, total dos fatores. Não é ter riqueza natural. Senão a Venezuela, com tudo aquilo que ela faz, senão o Iraque estaria uma maravilha, senão o Irã estaria uma maravilha, e Singapura e Hong Kong estariam com um PIB lá embaixo. Então, acho que o governo, pelo menos nos speeches iniciais, no discurso, tanto do Geraldo Alckmin quanto do Lula, eles foram completamente diferentes daquilo, não esperado, a gente já esperava, mas foi muito mais ao encontro do que Lula 2 fez, e um pedacinho de Dilma também. Ah, e tem um outro pedaço, desculpa, Paula, a gente vai lembrando aqui as coisas. Essa coisa de abrasileirar o preço do combustível. Ponto importante. Isso é uma coisa absurda. Por quê? Porque o Brasil importa diesel. 30% do diesel que a gente utiliza é diesel importado. Não, mas é que a minha produção é em reais. Isso a gente sabe. Mas para a produção minha em reais, uma parte eu importo, Petrobras. Então, o que o governo está falando? O que o Jean Paul Prats está falando? Nós vamos fazer um mix de real com dólar, ou seja, o que eu gasto em real, o que eu gasto em dólar, faz uma média ponderada e vai ser o custo do meu diesel. Pelo menos essa é a declaração mais ou menos que ele disse. Agora, o que vai acontecer se os outros importadores, que não a Petrobras, que importam 30% do diesel,
Como é que eles vão importar e vender aqui dentro a um preço abaixo do preço de paridade internacional? Vai ter desabastecimento. Aí você fala, não, mas isso é um dogma. Meu Deus, isso não é dogma, isso é simplesmente o racional da coisa. Se você está baixando o preço e baixa o preço de custo, por que diabos eu vou comprar e importar para competir com a Petrobras? Agora, a Petrobras tem capacidade de refino? Não, ela vai aumentar a capacidade de refino. Tá bom, quanto tempo isso demora? Quanto tempo demora para maturar uma refinaria? Vamos expandir. Porque não foi feito antes também, né? Por que não foi feito antes? Então vamos supor que a refinaria nós tenhamos toda a capacidade de refino do mundo. Entendi. Uhum. Então você está me dizendo que eu vou abrasileirar o preço da gasolina e do diesel, portanto eu não estou maximizando a receita e o lucro da Petrobras. É isso que eu estou entendendo? Se eu não estou maximizando o lucro da Petrobras, já falamos isso aqui, vai ter menos lucro. Vai ter menos lucro, vai ter menos dividendo e menos imposto de renda, que é justamente vai prejudicar o acionista majoritário, meu Deus, que é o governo, que vai ter menos dinheiro para fazer essas benesses. E aí vem o Haddad, começa a buscar receitas extraordinárias de PIS, COFINS, do CARF, etc., para tentar fechar o orçamento. Como é que você vai fechar o orçamento com receita extraordinária? Ah, mas a gente tem pressa. Não precisa ter pressa no arcabouço fiscal. Agora, chegar com uma medida falando que nós vamos cobrir um rombo com receitas extraordinárias, vai animar no primeiro dia. No segundo dia, falar, mas pera um pouquinho, não houve nenhuma reforma. Você está buscando o que tem na prateleira para comer. Isso não foi uma reforma, não é um arcabouço fiscal pensado. Você está buscando o dinheiro do CARF. Você está buscando dinheiro de quem não recolheu o PIS/COFINS, de quem não sacou o PIS/COFINS, etc. Isso são receitas extraordinárias. O que eu quero dizer? Não é uma coisa perene. Se essa declaração que nós estamos esperando para essa semana, que vai falar que vai fazer o ajuste no orçamento, for nitidamente baseada em receita extraordinária, é melhor não falar. Porque isso não é uma coisa perene. Não é um projeto bem elaborado, não é consistente, não é convincente, apesar de, infelizmente, ser transparente. Então, nós temos muitos desafios aí, fora os ruídos também que o governo deixou no meio do caminho. Veja, nós estamos falando de uma coisa que ocorreu em 2 semanas, parece que nós já estamos em março, já depois do carnaval. Parece que já estamos fazendo o balanço dos 100 dias, né? Enfim, né, Dumas, toda a razão aí, muito bem colocada. Acho que o mais importante, né, essa é a sua explicação. Eu gosto muito quando você está aqui com a gente, porque é uma explicação que tira o viés político e explica exatamente, né, didaticamente, vamos dizer assim, como funciona a economia, né, como 2 mais 2 são 4, né, exatamente. Não tem como, né, tentar fazer de uma outra forma que vai dar errado, da forma como exatamente aí você muito bem pontuou. Uma grande aula, exatamente aqui, o pessoal do chat estava falando, essa aula aqui não tem nem faculdade, o Natanael Alves de Mello falou, o Anselmo falou Obrigado. Que você é aqui, mas é num elogio o palavrão, tá? Eu só falei um pi porque é um palavrão, mas num elogio aqui. Todo mundo elogiando você, né? Falando exatamente desse seu raciocínio aí. Muito bom a sua explicação aí, sem viés político, mas sem que as pessoas muitas vezes se tornam torcedoras e não conseguem enxergar, né? Não conseguem tirar aí a máscara de torcedor e entender o quanto isso é importante. Mesmo quem não goste, também tem que torcer para que as coisas dê certo. Afinal, estamos no mesmo barco, né? Eu não quero que o barco afunde. Independente se você gosta ou não gosta aí de quem está conduzindo esse barco, estou dentro dele. Então, a gente tem que realmente entender aí, muito importante, bem pontuado. Dumas, não tenho mais tempo, quero convidá-lo ao vivo, inclusive, para um strike. Deixa esse plano sair para a gente realmente entender o que vai ser falado, o que vai ser pontuado. E aí a gente faz aí um podcast, um strike mais aprofundado, com um tempo maior, para a gente discutir exatamente todo esse plano econômico. Combinado? Posso Combinado, contar? Será um prazer. Estou com saudade de vocês aí pessoalmente. Tá certo, combinadíssimo. Beijo para você, Roberto Dumas. Até mais. Beijo, então, um abraço. A gente se fala para marcar a data aí do nosso strike. Valeu!
Será um prazer. Tchau, tchau. Abraço, tchau.